E não é que até no final de Shingeki eles conseguem acabar fazendo algo para surpreender o pessoal? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tocada Kill, e dessa vez com uma pequena teoria baseada em uma informação que foi passada pra mim pelo Small Geek. Caso você queira saber um pouco mais, a teoria necessariamente é principalmente voltada a coisas que ele falou que ele acabou baseando. Todo mundo sabe o que se trata de Shingeki no Kyojin, e também muita gente sabe sobre o final polêmico pra caramba, que foi aquele final que muita gente reclama pra caramba porque não agradou tanta gente. Esse final que desagradou praticamente todo mundo, talvez não seja o verdadeiro final que vai surgir agora no anime. Como é que é, meu senhor? Como é que é? Isso porque, baseado em uma informação que foi começando a surgir conforme os episódios foram passando, meio que leva a crer que talvez todos os acontecimentos do anime estejam acontecendo meio que pós o mangá. Na versão que a gente vê no mangá, o Eren ativa o Strong, mata 80% da humanidade, se toma um pombo e vai embora. Acabou. Atualmente, do que está surgindo no anime, tem muitos indícios que necessariamente ocorreram algumas alterações de detalhes e que necessariamente dão uma aparência de que talvez a realidade esteja sendo alterada. Alguns detalhes que necessariamente o Small entrou no mérito que foram alterados é, por exemplo, o cachecol da Mikasa, porque no mangá, mesmo em versões coloridas, caso o cachecol dela é preto, não é vermelho. Isso fica bem claro em inúmeras ilustrações do mangá que são coloridas. Logo depois também temos a questão sobre o primeiro episódio, em que a forma como ela se vira pro Eren, a forma como ela fala com o Eren, tudo que está acontecendo naquela primeira cena do mangá foi colocado de uma forma diferente. Tudo bem, podem entrar no mérito de que foi uma adaptação, podem entrar no mérito de que foi um erro de tradução, de fato podem entrar nesses méritos, eu tô ligado. Só que também tem a questão sobre a forma como a Mikasa se vira pro Eren. Eu sei que também é um ponto que é bem irrelevante até certo ponto, mas a posição que ela acaba se virando também é meio contraditória. Tem inúmeros pontos assim que foram colocados que parece que estão diferentes. Isso fez o Small entrar no mérito de que, após os acontecimentos do mangá, meio que iniciaria-se um ciclo. Na verdade, não foi necessariamente no final do mangá, mas sim antes do início do mangá, teria iniciado um ciclo onde toda a história de Shingeki meio que vai se repetindo e repetindo e repetindo, aonde o primeiro loop criaria-se uma história onde o Eren acabaria tentando evitar a morte de todo mundo, evitar acabar jogando Strong e simplesmente ignorar a porra toda, ficando com a Mikasa, e aonde ele acaba meio que morrendo depois do período de 13 anos dele, por ter conseguido um dos titãs originais. Só que, visto que necessariamente tudo continuaria do mesmo jeito, acabou se iniciando esse ciclo, e aí inicia-se um ciclo inicial do mangá. E quando ele acorda, se eu não me engano, acho que no mangá ele fala que ela deixou o cabelo crescer. Só que no anime ele fala... Então, são duas coisas meio discrepantes e bem diferentes assim de serem colocadas. Então pode ser até um indício, né, de que de fato seria um outro loop temporal. E outro indício também que acaba surgindo atualmente até mesmo, é um ponto que na verdade muito pouca gente se importou e se ligou necessariamente. O visual que foi utilizado pro Eren numa das cenas do último episódio é uma cena que é diferente do que foi utilizado na versão original do primeiro episódio de Shingeki no Kyojin. Ah, mas é por causa que mudou de estúdio, então é óbvio que eles não vão estar utilizando as mesmas animações. Não. De acordo com o que foi mostrado, aparentemente as animações estavam sim sendo reutilizadas. Tanto é que algumas coisas, mesmo alguns enquadramentos que você acaba vendo mais pra frente nas temporadas mais recentes, só são alterados, mas a cena no geral é completamente reutilizada. Enquanto nesta cena em específico, que é a cena do Eren sendo levado enquanto a mãe dele está presa nos escombros da casa, ela necessariamente foi muito alterada. A expressão do Eren é diferente, a roupa do Eren é diferente. Então, se eles estão reaproveitando tanta coisa da versão original, por que necessariamente essa cena
não foi. Tudo leva a crer que então a possibilidade de que o anime vá ter um final alternativo completamente diferente do mangá é muito grande. Não é uma certeza absoluta, por isso que eu coloquei como uma teoria, mas é muito grande, porque isso necessariamente criaria uma terceira linha temporal de Shingeki no Kyojin. A primeira linha temporal é basicamente rolando quase que tudo que da forma como a gente viu, só que no final de tudo o Eren decide não se meter em nada e acaba indo morar no meio da roça com a Mikasa, e ele acaba morrendo por causa da maldição dos 13 anos de ele ter um titã original. Chegamos então à segunda linha temporal. A segunda linha temporal seria a linha que é mostrada durante os acontecimentos do mangá, o que dá a entender-se que necessariamente então seria uma outra linha temporal sendo iniciada após os acontecimentos, aonde veríamos então a terceira linha temporal, que é a do anime. Se tirar uma base então de que ele recuperou as memórias quando ele beijou a mão da Historia, significa que dali pra frente ele já tinha conhecimento de muitas coisas que poderiam acabar acontecendo. Talvez ele tentasse evitar, talvez ele acreditasse que o destino é imutável, não dá pra saber. Tudo que dá pra saber é o que? Muito provavelmente, do ponto atual da história, o Eren não vai mais estar a fim de acabar simplesmente seguindo com o rumo do jeito que acabou seguindo. O que significa que é muito provável que o final da história não acabe sendo com ele dizimando 80% da humanidade. Pode ser que ele acabe dizimando toda a humanidade, pode ser que ele acabe poupando apenas os amigos dele, pode ser que ele acabe poupando no máximo a Historia, pode ser que ele acabe simplesmente matando todo mundo que se foda, incluindo a própria Historia e a Mikasa e todo mundo que se foda. Tem muitas possibilidades que podem surgir daí pra frente, e de fato tem a possibilidade de que nada acabe sendo mudado. Só que eu acho que essa é a possibilidade menos plausível. O primeiro deles e o principal é o fato de que já está demonstrando-se indícios de que o anime está colocando informações contradizentes ao que é mostrado no mangá. Tem outra questão, o próprio Isayama não é muito fã do final que ele criou, logo é bem provável que ele, envolvido com o projeto, acabe em algum momento decidindo mudar o final da história para fazer um final que agrade mais o público. Deixa nos comentários o que você achou sobre isso. Provavelmente o Small vai acabar falando um pouco mais sobre esse vídeo, sobre esse assunto também, acredito eu, ele vai ter mais bagagem para poder falar sobre isso. Eu tô tirando base de uma teoria que ele me explicou várias e várias informações, mas posso estar com muitos furos, então, né? Quem sabe ele vai acabar tendo um pouco mais de informação sobre isso, acredito que ele vai acabar falando. Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Se cuidem e fui!